com vocês, hein? Graças a Deus. E hoje, qual é a observação, né, que eu vou deixar aqui pra gente, né? A pergunta que eu quero deixar para vocês, quero que vocês reflitam, é em relação ao que influencia vocês, né? O que influencia vocês? E eu acho que essa é uma pergunta válida para o início do ano, porque às vezes a gente se prende a influências que não convém, não faz parte da nossa vida e às vezes nunca fará, tá? Hoje, a pessoa que me influencia, além de Cristo, né, que para mim ele realmente é minha referência de ser humano, de pessoas que eu tenho, né, que seguir e copiar o mais próximo possível, porque eu sei que eu nunca, né, vou conseguir chegar aos pés dele, mas ele sim que me influencia. Fora Cristo, né, o mais próximo da minha realidade é a minha avó. Ela foi e continua sendo para mim uma inspiração, né, de caráter, de responsabilidade, e realmente também é uma referência para mim em relação à minha vida financeira, tá? A minha avó não foi mulher de posse, mas foi uma mulher de responsabilidade, né? Ela dizia, não teve muitas coisas materiais, mas tinha muito orgulho de dizer que não tinha dívidas, né? E as dívidas que tinha conseguia arcar. Então ela foi a pessoa que me influenciou. Mas uma coisa que me influencia muito, me inspira, né? Me faz acordar todo dia é a minha insatisfação em relação ao meu status, tá? Eu como ser humano sempre procuro melhorar. Então isso me influencia bastante, tá? Querer mudar, querer melhorar, querer avançar, querer progredir, isso me influencia. E para mim é tão óbvio, tão natural esse sentimento, que eu acho que para todos também é. Só que não, né? Infelizmente, para alguns, né, tem que ter algo a mais para estar tirando eles, né, do status de inércia. E eu entendo e eu compreendo que não somos iguais, tá? Mas como para mim é muito natural, então às vezes eu me pego julgando as pessoas e não ter esse mesmo pensamento que eu, e aqui eu peço desculpa. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês são pessoas que podem ajudar vocês a sair, né, dessa inércia que está a vida financeira de vocês, ou desse buraco que vocês se meteram aí e que é possível sair, tá? As pessoas que me influenciaram financeiramente falando, obviamente, né, tirando aqui a minha avó e a minha necessidade de mudança, né, nós temos alguns influenciadores financeiros aqui no Brasil. Confesso que fora do Brasil eu ainda não sei, tá? Ainda não procurei ver, muito por desconhecer da língua, de outras línguas, né? Mas a tendência é melhorar isso. Mas aqui no Brasil, né, a minha primeira referência financeira foi a Natália Arcuri. Por um acaso, tá? Eu assistindo o YouTube, no Danilo Gentili, tava aquela mulher lá aleatória e eu parei para ver e comecei a ver possibilidades, né, de ter um rendimento na minha renda. E eu fui procurando mais, foi quando eu encontrei o Thiago Nigro, né, e assim sucessivamente, né. Hoje eu tenho um bom, como é que eu posso dizer, repertório, né, de pessoas influenciadoras, né, em relação a finanças, e eu consumo tudo, tá? Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, sempre eu tô lendo alguma coisa em relação a eles, ouvindo, e eles me norteiam, tá? Eu vejo pessoas dizendo, julgando, comentando, até se desmotivando em relação a alguns, por quê? Exemplo do Thiago Nigro. Eu acredito que muitas das coisas que ele fala, e aqui é uma percepção minha, posso estar bem errada, tá? Muitas das coisas que ele fala foge muito da minha realidade financeira, e acredito que da maioria também, porque ele fala em proporções que não convém, né? Não é a palavra, não é a realidade de muitos, né? Exemplo, tá? Ele fala de aluguel de casa de 5 mil.
Essa não é a realidade nossa, pelo menos a minha não é. Isso não existe na minha vida, né? Pagar um aluguel de 5 mil. Mas, né, é um público que ele tem, que pode pagar esse valor e tudo bem. Tá? O que eu faço com essa informação quando ele traz para mim no vídeo? Eu faço a proporção, tá? Eu trago para minha realidade. Ele fala de um exemplo de um aluguel de 5 mil, eu trago para o meu aqui de R$700, de R$900, que é um pouco mais a minha realidade. E é esse tipo de entendimento que vocês têm que ter, tá? Ele tem uma boa experiência, ele tem uma bagagem, né, de conhecimento. Então, para mim é válido sim seguir ele, por mais que muitos dos exemplos dele não cabem no meu orçamento. Eu só faço a proporção, tá? Regra de 3, matemática básica aí do ensino fundamental. Então, olha o que eu acabei de falar. Muita gente não gosta do conteúdo do Thiago Negro porque acha que não faz parte da sua realidade, realmente não faz para a maioria da gente, né? A gente brasileira que trabalha aí com salário mínimo, não faz. Mas eu faço a proporção, eu faço uma regrinha de 3. Pô, ele tá falando de um salário, de um aluguel de 5 mil. Pô, eu não consigo pagar 5 mil. Quanto é que eu consigo pagar de acordo com a minha condição financeira, tá? E ali eu tento absorver o máximo daquele conteúdo dele na minha realidade, tá? A Natália Arcuri, ela já vem com a realidade mais, como é que eu posso falar? Uma realidade mais palpável, né? Que seria a palavra certa. Então, o conteúdo dela é bom, tá? Em relação às nossas condições financeiras, né? Reais, vamos dizer assim. Só que a Natália Arcuri, ela fala muito de renda fixa, né? Não que ela seja avessa à renda variável, né? A outros tipos de investimento, muito pelo contrário, ela também abraça. Só que o conteúdo dela é um conteúdo mais seguro, né? Mais pé no chão mesmo, e tá certo, tá? Existe, quando vocês começarem estudar sobre assuntos de finanças, vocês vão ver que existe um perfil de investidor. E o perfil dela é um perfil seguro, pelo menos nos vídeos dela que ela quer passar. Não sei fora, né, das câmeras como é, mas pelo menos nos vídeos dela que eu enxergo é mais nesse sentido, de ir para um lado mais seguro. E tá correto, tá certo. Tá. Um outro também, que é muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais real na nossa realidade aqui, sabe? Mais palpável, vamos dizer assim, é o primo pobre, né? Que é o Eduardo. Ele foge assim, muito da realidade da Natália e do Tiago, né? Ele bem realmente mais acessível à nossa realidade. Em que sentido? Ele traz, primeiro, eu acredito, tá? Pelo pouco que eu já segui ele, acredito que ele é mais novo, né? Nesse mundo de pessoas milionárias, tá? Então eu acho que tá mais fresco lá a situação dele, a memória dele. Então ele traz coisas muito realmente real na nossa vida, muito mais práticas na nossa vida. Ele tem um vídeo de mais de 50 dicas de renda extra, né? Eu indico realmente o conteúdo do Primo Pobre, do Eduardo. É muito, muito legal, muito fácil, né, de seguir. E a forma que ele fala também, tá? Ele abraça, assim, sabe? Então, assim, quem quiser, quem puder, eu aconselho realmente seguir ele, tá? Existe também o Fonte da Fortuna, né? O Alexandre. Ele fala mais sobre investimento, tá? Então, quem já está em uma condição financeira legal, né? E querendo já investir, é um conteúdo legal para se seguir também. E a forma que ele fala, a didática que ele fala, é muito fácil de compreender, tá? Então, o Fonte da Fortuna é uma outra indicação minha, tá? Aproveitando também, existe a da GL, ela fala sobre endividamento. Gente, e assim, é um conteúdo que eu acho que deveria estar na sala de aula, endividamento. Ela dá dicas, né, de como sair do endividamento. Então, assim, quem está nessa condição de endividamento, é um conteúdo que eu consumo, graças a Deus. Eu não estou endividada, mas até para ajudar as pessoas que eu mentoro, né, que eu dou mentoria, eu consumo o conteúdo dela. E assim, é rico em informação. Então, quem quiser também saber sobre o assunto de endividamento, a da GL,
né? Ela é uma ótima pessoa que pode te influenciar a sair desse buraco que você entrou, tá? Nós temos também o meu professor, a pessoa que realmente que me inspirou a entrar no mercado financeiro, na renda variável, no dólar, na criptomoeda, é o professor Mira. Como aluna dele, tenho uma admiração muito grande. O professor Mira, ele fala muito sobre renda variável, tá? O conteúdo que ele mais aborda, assim. E também a forma que ele explica, a paciência que ele tem, a experiência de vida que ele tem, tá? O conhecimento que ele tem é sensacional, tá? É um conteúdo legal para quem quer entrar aí na renda variável também, tá? Não que ele seja contra os outros tipos de investimento, renda fixa mesmo. Ele não fala muito, tá? Mas ele fala também, mas um pouco mais com menos informações. Dois outros também que eu gosto bastante, que eu consumo bastante, é o Fernando Urch, eu não sei pronunciar, mas provavelmente deve ser mais ou menos isso, e o Bruno Perini. Eles falam da macroeconomia. Gente, a macroeconomia é muito importante para nós, né? Que mexemos, né, com dinheiro, né? Porque a macroeconomia fala sobre o todo, né? O todo que eu falo sobre fora do Brasil também. Ele fala sobre a guerra no Oriente Médio, ele fala sobre a guerra lá na Ucrânia e na Rússia, ele fala sobre questões climáticas e tudo isso influencia, né, o nosso bolso, né? Ele fala sobre as eleições fora do Brasil, dentro do Brasil também, e tudo isso influencia. Eu acho que é muita imaturidade nossa achar que o que acontece fora do Brasil, né, não nos influencia aqui dentro. Claro que influencia, mas o Bruno Perini é fantástico na referência deles, né? Ele vai falando as coisas e vai dando a referência, e é perfeito isso. Então, assim, o Fernando Urch e o Bruno Perini, eles são boas referências de consumir. Então, assim, essas são as pessoas que eu consumo, tá? Que eu consumo sobre investimento. Uma coisa que eu gosto de falar com as pessoas que eu dou mentoria é que você tem que trazer essa informação, você tem que estar por dentro, você tem que consumir, tá? A vida financeira, né? Informações sobre a vida financeira. Então, assim, eu quero mudar minha realidade financeira. Consuma conteúdo sobre finanças, porque isso tem que fazer parte, tem que ser natural da vida de vocês, né? Esses assuntos relacionados a finanças. Outra coisa também que vocês têm que consumir, jornal, mas sim consumir de forma consciente. Por quê? Muitas das vezes o jornal, hoje infelizmente, não sei fora do país, mas aqui está sendo muito tendencioso. Você tem extremos, você tem uns que passa pano, você tem outros que exagera, né? Hoje eu consumo um jornal, né? Não um jornal nesses dois extremos. Eu tento consumir um jornal mais informativo. Em que sentido? Que não toma partido, né? Que realmente fale o que de fato está acontecendo, se está bom ou se está ruim. Então, assim, é uma coisa que eu passei a consumir com mais frequência, né? Jornal, porque lá eles informam como é que está a inflação, como é que está o consumo, como é que está o desemprego, como é que está o PIB, como é que está a taxa de juros. Isso tudo informa assim também no jornal. Então, consuma, mas consuma de uma forma positiva, tá? Que você só quer se informar e daquela informação você vai tirar algo positivo. Exemplo de, o mercado aqui no Brasil está ruim, o que eu posso fazer? Posso comprar dólar? Nossa, o mercado lá fora está ruim, o que eu posso fazer? Posso comprar renda fixa aqui dentro para ver se eu consigo melhorar minhas condições de investimento? Então, é por esse motivo que eu hoje consumo jornal e tento, né, selecionar o melhor jornal que informe de uma forma mais consciente, mais responsável, tá? Eu quero agradecer, espero realmente ter ajudado esse vídeo. Curtam se for o caso, compartilhe se for ajudar alguém e até mais.